Relação entre modelos de estado e funções de transferência. Na aula passada, nós falamos sobre a noção de estado de um sistema, né? Relacionamos com a memória do sistema, com as condições iniciais do sistema, com a energia armazenada no sistema, né? E vimos como podemos representar um sistema linear invariante no tempo pelo chamado modelo de estado, né? Então vimos a noção de estado e vimos como é o modelo matemático que é usado para representar esses sistemas com essa informação do estado, né? Vimos também que o sistema linear invariante no tempo pode ser representado por funções de transferência e equações diferenciais ordinárias. Então, na aula de hoje nós vamos ver como o modelo de função de transferência ou de equação diferencial, que são modelos equivalentes, como eles se relacionam com o modelo de estado, já que os dois modelos matemáticos estão representando, né, o mesmo sistema. Então, primeiro vamos ver como obter a função de transferência de um modelo de estado e depois o contrário, né, como a partir da função de transferência a gente pode obter o modelo de estado. Muito bem, então, sistemas lineares invariantes no tempo monovariáveis, né, podem ser representados tanto por modelo de estado como por função de transferência. Então aqui está o modelo de estado, aqui está a função de transferência. Nós vimos que a função de transferência e a equação diferencial ordinária são modelos equivalentes, né, facilmente podemos passar de um para outro. Ambos os modelos têm os mesmos parâmetros, né? Então são representações absolutamente equivalentes. E essas duas representações, né, são representações do tipo entrada-saída. Quer dizer isso, né? Quer dizer que elas só modelam a relação entre os sinais de entrada e os sinais de saída, tá? Sem modelar ou sem incluir na representação as chamadas variáveis internas do sistema, né? O que é que nós entendemos por variáveis internas? São as variáveis associadas aos elementos armazenadores de energia e matéria, né? Então, no modelo de estado, além da relação entrada e saída, essas variáveis internas são explicitamente representadas, as variáveis de estado, né? Então, desse ponto de vista, acho que podemos considerar que os modelos de estado são mais completos do que os modelos de função de transferência e equação diferencial. O que é que tem a mais, né? Se nós olharmos aqui no modelo de estado, bom, a função de transferência, relação entre as transformadas de Laplace da saída e da entrada. Na função de transferência, essa relação também está representada, né? Aqui tem a entrada e aqui tem a saída, né? Só que essa relação ela é intermediada pelas variáveis de estado. Tá? Então, as variáveis de estado são as variáveis centrais dessa representação, né? Então, elas representam a dinâmica do sistema, né? Um sistema dinâmico, com memória. Essa memória está representada nessas variáveis. E as variáveis de saída, a variável de saída ela vai ser uma combinação das variáveis de estado e da variável de entrada. Então, a variável de entrada vai alterar os estados, como a saída é uma combinação dos estados. Indiretamente, ela é obtida, a relação dela com a entrada é obtida por meio das variáveis de estado. Bom, então, dois modelos matemáticos diferentes para representar o mesmo sistema, né? O mesmo sistema. Como esses modelos se relacionam? Então, vamos inicialmente ver como, a partir de um modelo de estado, pode ser obtida a função de transferência. Aqui nós temos um modelo de estado. Tá? Esse modelo, como foi mencionado na outra aula, né, ele é geral em relação ao número de entradas e de saídas. Tá? Ele pode representar tantas entradas quanto se queiram, tantas saídas quanto se queiram, né? Mas aqui nós vamos trabalhar só com sistemas com uma entrada e uma saída. Tá? Então,
Nesse caso particular, a matriz B é uma matriz coluna, n por 1, né? A matriz A é sempre a matriz quadrada, n por n. N é o número de variáveis de estado. B é uma matriz coluna, com n linhas, e C é uma matriz linha com n colunas, e D, esse termo aqui, no caso, é um escalar. Como é que podemos obter a função de transferência de modelo de estado? Então, como foi discutido na outra aula, o modelo de estado é o quê? É um sistema, né? Na verdade, as equações, essas primeiras equações aqui, x ponto igual a x mais bu, um sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem, né? Equações acopladas, né? Então, como é que nós passamos de uma equação diferencial para a função de transferência? Aplicando a transformada de Laplace com condições iniciais nulas. Tá? Não podemos esquecer isso, né? Função de transferência, relação entre transformada de Laplace da saída e entrada com condições iniciais nulas. Então, aplicando a transformada de Laplace em x ponto, né, que é a primeira derivada, nós obtemos sx de s, né, com condições nulas, igual a x de s mais bu de s. E aplicando a transformada de Laplace na equação de saída, y igual a cx mais du. Né, é uma equação linear, quando passa para Laplace, as relações lineares se mantêm porque a transformada de Laplace é um operador linear. Então, pegando essa primeira equação, sxs igual a xs mais bus, passando A para a esquerda e colocando x de s em evidência, nós temos si menos a x de s. Porque esse i aqui, esse i é a matriz identidade, né? Eu não posso fazer s menos a, porque s é um escalar e a é uma matriz. Tá? Então, multiplico aqui pela identidade. Então, agora eu tenho matriz e matriz, né? Igual a bu de s, né? Então, agora eu posso calcular, né? Si menos a x de s igual a bu de s. Posso calcular x de s multiplicando essa equação à esquerda pela inversa de si menos a. Então, multiplicando aqui pela inversa de si menos a, eu fico com x de s igual a inversa de si menos a, bu de s. E substituindo x de s na equação de saída, y igual a cx mais du, nós temos y igual a c, si menos a inversa, bu de s mais du de s. Colocando o de s em evidência, y de s igual a essa expressão aqui, c, si menos a inversa b mais d, tudo isso vezes o de s. Então, y de s igual a alguma coisa ou de s. Então, essa alguma coisa é, por definição, a função de transferência. Então, aqui obtemos a fórmula da função de transferência de um modelo de estado, G igual a C, inversa de SI menos A, B mais D. Tá? Então, bem tranquilo. Tem uma formulazinha pronta para calcular a função de transferência a partir de modelo de estado. Então, vamos ver um exemplo. Nosso velho circuito RLC paralelo, que já usamos em várias vezes. Então, considerando como variável de estado tensão no capacitor e corrente no indutor, que são as variáveis que representam a energia armazenada no capacitor e no indutor, respectivamente, nós obtemos esse modelo de estado que foi obtido na outra aula, né? Na primeira aula sobre modelo de estado. Então, quem você quiser rever, né, a dedução, então você pode voltar lá para a aula anterior, para os slides da aula anterior, tem a dedução toda detalhada. Então, aqui eu já vou partir direto do modelo, né? Então, x ponto igual a x mais bu, y igual a cx mais du, na verdade, quando o du não aparece porque o d é zero. Então, vamos substituir, né, as matrizes A, B e C na fórmula. Tá? Repetir aqui o modelo. Sua transferência C inversa de SI menos AB mais D. C, S vezes a identidade, menos A, inversa, B mais D é zero, né? Então, C, aqui SI menos A, inversa, tá? Fiz essa soma, o SI menos A, né? Aí, voltando aqui, a gente tem que calcular essa inversa, né?
Então essa é a parte chata aí desse cálculo. Mas essa inversa aqui, 2 por 2 é tranquilo, né? Então, quando a matriz é 2 por 2, tem um macetezinho que é... a gente divide a matriz pelo determinante dela. Então, determinante S ao quadrado mais S sobre RC mais 1 sobre LC. E essa matriz aqui, a gente vai... vou explicar mais detalhadamente daqui a pouco, é a matriz adjunta. Tá? De SI menos A. Nesse caso particular 2 por 2, a matriz adjunta é obtida invertendo-se a posição aqui, os elementos da diagonal principal. Então, aqui eu tenho S mais 1 sobre RC e S, eu inverto, S vem para cima, S mais 1 sobre RC para baixo, e multiplicando por menos 1 os elementos da diagonal secundária. Aqui fica menos 1 sobre C e aqui 1 sobre L. Tá? Vezes 1 sobre C. Pronto. Então, esse é a continha aqui que é mais trabalhosa, que é essa inversa, mas quando é 2 por 2 ela é bem tranquila, né? Então, esse 1 sobre determinante é um escalar, eu posso tirar aqui da multiplicação, né? A multiplicação de matriz, a gente não pode inverter a ordem da multiplicação, né? Mas quando tem um escalar aqui, a gente pode colocar em qualquer lugar. Então, eu puxo para cá, para a esquerda, e aí eu já fiz esse produto aqui, 0,1 vezes essa matriz, dá essa matriz aqui. E essa matriz vezes essa dá 1 sobre LC. E aqui nós temos a função de transferência do circuito. Tá? Se vocês voltarem para a aula de função de transferência, a gente obteve a função de transferência do circuito, vocês vão ver que é exatamente, né? Você vai ver que é exatamente essa daí. Tá? Então, aqui só mostrando a aplicação dessa fórmula, né, da função de transferência de um modelo de estado. Agora vamos fazer uma análise mais geral, né, não para um exemplo particular, né, para ver como é que a gente pode relacionar esses dois modelos. Tanto aqui a fórmula da função de transferência do modelo de estado. Aí aqui agora a inversa, eu escrevi como 1 sobre determinante vezes a matriz adjunta, né, porque eu acabei de explicar no exemplo. Naquele caso, 2 por 2, essa matriz adjunta, o cálculo é bem fácil. No caso geral, é mais trabalhoso. B mais D. Né? Então, aqui também eu puxei para cá o 1 sobre o determinante. Então, C adjunta S menos AB mais D. Então, vamos analisar essa expressão. A primeira coisa é o seguinte. Aqui no denominador do G de S, né, a partir do modelo de estado, a gente tem esse determinante de SI menos A. Esse determinante é um polinômio. É um polinômio de grau n. Né? N é a dimensão da matriz A, é o número de variáveis de estado, a dimensão do sistema, né? Do modelo de estado. É um polinômio. Vou voltar aqui para esse exemplo. Olha aqui. Esse polinômio aqui é o denominador. Né? É um polinômio aqui de grau 2, porque o circuito era um sistema de segunda ordem. Né? Então, um polinômio de segundo grau. É o polinômio característico. E esse polinômio característico, aqui a gente vê também, é o denominador, no final das contas, ele fica sendo o denominador de G de S. E quem é o denominador de G de S? O denominador de G de S é o polinômio característico da função de transferência, cujas raízes são os polos. Tá certo? Aqui, em relação à matriz A, o determinante de S menos A, que é um polinômio de grau n, as raízes desse determinante, tá? Uma definição da álgebra linear, tem um nome específico. Eles se chamam autovalores da matriz A. Tá certo? Então, esse polinômio característico da matriz A vai aparecer no denominador da função de transferência, o que indica o quê? Que os polos da função de transferência vão ser os autovalores da matriz A. Né? Porque aqui, tá vendo? Aparece no denominador, as raízes do denominador da função de transferência são os polos. E o denominador da função de transferência é o polinômio característico da matriz A, cujas raízes são os autovalores. Então, primeira relação muito importante entre o modelo de estado e as funções de transferência. O que são polos na função de transferência são autovalores da matriz A no modelo de estado. Então isso é importante, né? Porque são dois modelos, duas representações matemáticas diferentes. Uma
Então, a razão entre dois polinômios, a outra é um bocado de matriz. Ó. E ela se relaciona, tem que se relacionar porque esses dois modelos estão representando o mesmo sistema, né? Continuando aqui, né? Voltei, opa, aqui a expressão geral, né? Onde eu já destrinchei a inversa. Essa matriz adjunta, né? É difícil lembrar, né? Você deve ter estudado isso em álgebra linear, mas já faz tempo, né? Os elementos a matriz adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Então, os elementos dessa matriz são os cofatores. E quem são os cofatores? Como é que são obtidos os cofatores? Aí você vai se lembrar, né? A gente pega a matriz, cujos cofatores a gente quer calcular, e para cada elemento da matriz, elemento 1, 1, o que é que a gente faz? A gente elimina a linha 1 e a coluna 1 e calcula o determinante do que sobra. E ainda multiplica por por menos 1 elevado à soma da linha com a coluna, né? Mas isso não é importante. O importante é o quê, né? Que eles são obtidos a partir de uma matriz que perde uma linha e uma coluna em relação à matriz SI menos A. Então, o que é que vai acontecer com isso? O determinante de SI menos A são polinômios de grau n. Aí, se eu tiro uma linha e tiro uma coluna e calculo o determinante do que sobra, isso vai ser o quê? Vai ser um polinômio de grau, no máximo, n menos 1. Tá? Então, os elementos dessa matriz adjunta são polinômios de grau, no máximo, n menos 1. E aí, o que é que vai acontecer? Se essa matriz D aqui for zero, o que é que eu vou ter aqui no numerador? Uma combinação linear de... Né, C é a matriz de constante, B é a matriz constante. E a adjunta você tem os polinômios de grau n menos 1. Eu vou ter uma combinação linear de polinômios de grau n menos 1. E essa combinação linear vai dar um polinômio de grau no máximo n menos 1. Então, se a matriz D for zero, o G de S vai ter no numerador um polinômio de grau no máximo n menos 1 e no denominador um polinômio de grau n. Então, o grau do numerador vai ser menor do que o grau do denominador e a gente vai dizer que essa função de transferência é estritamente própria. Tá certo? O grau do numerador menor do que o grau do denominador. Então, se D for zero, se D for igual a zero, a função de transferência é estritamente própria. Agora, e se D for diferente de zero? O que é que vai acontecer? Aí eu vou ter, para calcular o G de S, eu vou ter que fazer o MMC, não é isso? Aí quando eu fizer o MMC desse bicho todo aqui com o D, aí o que é que vai acontecer? Esse determinante de SI menos A vai subir aqui para multiplicar por D. E aí o numerador vai virar um polinômio de grau N também. Então você vai ter grau N no numerador, grau n no denominador, grau do numerador igual ao grau do denominador. Essa função de transferência a gente chama de biprópria. Né? Isso aí foi visto em aulas passadas. Ok? Então essa é outra relação que tem esses dois modelos. Então, se esse elemento D, né, no caso o monovariável é um escalar, né, for zero, G de S é estritamente própria. Se for diferente de zero, ela é biprópria. Esse elemento D é chamado termo de transmissão direta. Né? Voltando aqui para o modelo de estado. Ó. Termo de transmissão direta, por quê? Né? Porque é um termo que relaciona a entrada com a saída sem passar pela intermediação do x. Né? Então você tem o termo Cx que passa pela intermediação do estado, mas tem um termo aqui, du, que repercute diretamente na saída, então a gente chama transmissão direta. Transmissão direta da entrada para a saída. Tá? Muito bem. Vamos ver um exemplo, né, dessas coisas. Voltamos ao mesmo circuito RLC, só que agora, em vez de pegar os parâmetros genéricos, eu substituí R igual a 1, L igual a 1, C igual a 1. Então, tem esses valores numéricos aqui. O polinômio característico da matriz A é o determinante de SI menos A.
Então, Si menos A é isso daqui, né? Então, determinante S ao quadrado mais S mais 1. Os autovalores da matriz A são menos meio mais ou menos J raiz de 3 sobre 2. Então, calculando a função de transferência, nós já calculamos a expressão geral aqui, né? Essa daqui, eu só substituo os valores de R, L e C. E ela é essa daqui, ó. Então, veja que o polinômio característico de G de S é o mesmo polinômio característico da matriz A. Significa que os polos vão ser idênticos aos autovalores, pelo menos nesse exemplo. Tá? Em geral vai ser assim, né? Mas já já eu mostro um exemplo, que é esse aqui, onde não vai ser desse jeito. Veja aqui agora. Estamos aqui com o modelo de estado, não representa nenhum sistema físico, são valores só numéricos. O determinante de Si menos A é isso daqui, que vai dar S mais 2, S mais 5. Então, os autovalores são menos 2 e menos 5. Então, vejam que aqui, ó, os autovalores coincidiram com os elementos da diagonal principal dessa matriz. Isso não é uma coincidência. Então, isso é uma propriedade que, quando a matriz é triangular, pode ser triangular superior, inferior, diagonal, né? Tudo isso é matriz triangular. Os autovalores são os elementos da diagonal principal. Então, isso é bem fácil de ver porque, nesse caso triangular, o determinante é simplesmente o produto dos elementos da diagonal, por isso que isso ocorre, né? Então, quando a matriz for triangular, não precisa fazer essa conta aí, já sabe quais são os autovalores, são os elementos da diagonal principal. Então, aqui temos dois autovalores, menos 2 e menos 5. Certo? Aí vamos calcular a função de transferência. C inversa de Si menos AB mais D, o D é zero de novo, né? Então, C, Si menos A inversa, B. Continuando. C, então vamos calcular essa inversa. Aí o macetezinho, 1 sobre determinante, S mais 2, S mais 5, né? Vou deixar assim. Fiz a matriz adjunta, né? Então, inverto a posição aqui na diagonal principal e multiplico por menos 1 na diagonal secundária. Aí aqui eu passo para a esquerda, passo para o comecinho aqui, esse 1 sobre determinante, né? que é um escalar, eu posso tirar. E aqui, um zero, essa matriz, vezes, aí eu fiz esse produto aqui. Ó. Esse produto aqui dá S mais 5, 0. Tá? Então, essa matriz vezes essa dá S mais 5. Aí veja o que aconteceu aqui. No denominador de G de S, eu tenho S mais 2 e S mais 5, né? Então, as raízes seriam menos 2 e menos 5, mas no numerador eu tenho S mais 5 também, que vai cortar com S mais 5 de baixo e a função de transferência vai ficar só 1 sobre S mais 2. Certo? Então, essa função de transferência tem só um polo menos 2, que é um autovalor. Os autovalores eram menos 2 e menos 5. Só que menos 2 continua sendo um polo, mas menos 5 não virou polo. Certo? Então, com isso, a gente conclui que todo polo é um autovalor, mas, eventualmente, tem alguns autovalores que podem não se tornar polos, porque pode haver esse cancelamento. É só uma questão numérica isso? Não, isso é uma questão estrutural, tá? Está relacionado a uma propriedade, né? Então, no caso aqui, esse sistema é não controlável. Quando o sistema não é controlável, os autovalores não controláveis não são polos da função de transferência. E tem outra situação, que é quando o sistema não é observável, os autovalores não observáveis também não são polos da função de transferência. Mas isso são casos bem raros, tá? Então, em geral, os polos e autovalores coincidem, né? Se o sistema for controlável e observável. Tá? Por enquanto, nesse momento, nós não vamos explorar essas propriedades, né? Controlabilidade e observabilidade. Então, só fica importante saber o quê? Que todo polo é autovalor, mas nem todo autovalor é polo. Né? Pode ocorrer, né? É raro, mas pode ocorrer de um autovalor não ser polo. Os exemplos que vimos até agora, as matrizes não tinham o D, né? Desculpa, o modelo de estado não tinha um D, né? Era sempre A, B, C e o D era sempre 0. Aí, vamos colocar um exemplo aqui com termo de transmissão direta, né? 2U. Tá?
Então, são transferências C inversa de SI menos AB. Se vocês lembrarem, essas matrizes A, B e C são as mesmas do circuito, né? Que eu fiz no exemplo 1. Então, essa conta nós já fizemos, já coloquei direto aqui. E aí eu vou ter mais 2 aqui, né? Então, veja que quando eu fizer o MMC, né? Se não tivesse o D, essa função seria estritamente própria, o grau do numerador seria menor do que o grau do denominador, mas quando eu tenho o D diferente de zero, eu faço o MMC, o grau do numerador fica igual ao grau do denominador. E ela fica biprópria, né? Muito bem. Então, essa é a relação, né? Essa é a função de transferência de um modelo de estado, como nós obtivemos. Então, vimos as relações mais importantes entre os dois modelos. E o contrário. Como é que eu obtenho um modelo de estado quando eu tenho a função de transferência? Aí é um pouco mais complicado. Por quê, né? Porque nós vimos na aula anterior que o modelo de estado de um sistema linear invariante no tempo não é único. Não é único. Nós podemos escolher de diferentes formas as variáveis de estado. E em função da escolha, as matrizes que representam o estado, né, o modelo de estado, elas podem ser diferentes. Tá certo? Então, já é uma primeira dificuldade. Então, a gente pode obter vários modelos de estado diferentes para a mesma função de transferência. Cada modelo de estado associado à função de transferência se chama uma realização da função de transferência. De onde vem esse nome realização, né? Então, dada uma função de transferência, um polinômio, né? Imagine que eu quisesse simular essa função de transferência. Hoje nós temos diversos softwares de simulação numérica, mas quando a teoria de controle começou a ser desenvolvida lá nos anos 1920, não existia essa facilidade. E se eu quisesse simular uma função de transferência, eu tinha que fazer uma simulação analógica, né? Então existiam os dispositivos chamados computadores analógicos, que eram painéis imensos, com amplificadores, somadores, integradores, né? E várias conexões. E aí você conectava esses elementos para realizar um circuito que tivesse o comportamento, tivesse a função de transferência que você queria simular, né? Então daí vem o nome realização. Realização, eu não consigo, a partir de G de S, criar um circuito, né? Então, mas se eu pego o G de S e passo para o domínio do tempo, tá? Para uma equação diferencial ou para um sistema de equações diferenciais, que é o caso do modelo de estado, eu consigo montar um diagrama que representa uma EDO a partir de integradores, amplificadores, somadores, etc. Né? Então, isso daí é o nome realização da função de transferência. Existem infinitas realizações para a mesma função de transferência, mas existem algumas padronizadas, tá? Que são mais usadas em função do tipo de análise do projeto que se queira fazer. Vamos ver algumas delas. Tá? A primeira, talvez seja a mais usada, é a chamada realização na forma canônica controlável. Tá? Então, vamos ver como é isso. Eu vou mostrar aqui a dedução para esse caso aqui, um sistema aqui, terceira ordem, uma função estritamente própria. Tá? Depois nós vemos o caso biprópria, né? Então, estritamente própria, o grau do numerador menor do que o grau do denominador. Então, vamos ver esse caso aqui pequeno, depois a gente vê a generalização. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei aqui e multipliquei em cima e embaixo por W de S. Não mudei nada nessa equação. E aqui agora eu vou chamar y de S de B1, né, desse polinômio aqui, vezes W de S, e vou dizer que o de S é o polinômio de baixo, que é o polinômio característico, vezes W de S. Certo? Só matemática por enquanto. E aí também eu vou arbitrariamente dizer que W de S é x1, SW de S é x2, S ao quadrado W de S é x3.
E vou multiplicar agora isso aqui por S. Por que, né? Parece um bocado de conta aleatória? Não, né? Vocês perceberem aqui o que é que eu estou fazendo, né? Sx1, quando eu passar para o tempo, é a derivada, é o x1 ponto. Aqui embaixo é o x2 ponto, aqui é o x3 ponto, né? Eu estou me dirigindo para representação de estado, né? Então não são operações aleatórias, tá certo? Então multiplica aqui tudo por S e fica com isso daqui. Aí repetir aqui, tá? Vou repetir a expressão do y, a expressão do u e essa última expressão aqui, tá? Só que SW de S é quem, né? SW de S é x2. Substitui aqui x2, né? Aí a segunda equação aqui, S ao quadrado W de S é quem? S ao quadrado W de S é x3. Substituo x3 aqui. E agora, Sx3 é S ao quadrado W. E agora, quem é S ao quadrado, desculpa, S ao cubo W, né? Sx3 é S ao cubo W. Quem é S ao cubo W? Aí eu venho para essa equação aqui do y, do U. Tá? Se eu olhar aqui a equação do U, quem é S ao cubo W? É U menos A1S ao quadrado, menos A2S, menos A3 vezes W. Que é isso aqui que eu escrevi. Só que aqui dentro eu tenho S ao quadrado W, que é x3, SW que é x2 e W que é x1. Foi essa substituição que eu fiz aqui. Pronto, e agora eu vou passar para o tempo. Aí quando eu passo para o tempo, Sx1, né, multiplicar por S no tempo corresponde à derivada, é x1 ponto, Sx2 é x2 ponto, e Sx3 é x3 ponto. Então, x1 ponto igual a x2, x2 ponto igual a x3, e x3 ponto dessa última equação vai ser o quê? Menos A3x1, menos A2x2, menos A1x3 mais 1. Então, o que é que eu obtive aqui? As equações de estado, né? X ponto igual a x mais BU. Não está ainda organizada na forma de matriz, mas já é a equação de estado. A equação de saída é essa daqui, ó, que vai ser bem fácil. Tá vendo? B1 S ao quadrado W, que é x3, SW é x2 e W é x1. Então, eu vou ter B1x3 mais B2x2 mais B3x1. Que é essa equação aqui. Então, organizando na forma matricial, eu obtenho a realização do modelo de estado na forma canônica controlável, que é essa daqui. Tá? Então, essa forma canônica controlável é muito tranquila. Por quê? Olha como é a matriz A. É uma matriz cheia de zeros, uns na subdiagonal superior. E quem são os elementos da, da última linha? Menos os elementos, menos os coeficientes do polinômio característico. Qual o polinômio característico aqui? O denominador da função de transferência. Menos A3, menos A2, menos A1. Certo? Quem é a matriz B? Uma matriz cheia de zeros e 1 na última posição. E quem é a matriz Y? Quem são os elementos da matriz Y? Os coeficientes do numerador da função de transferência. B1, B2, B3, só que aqui aparece na ordem invertida, né? B3, B2, B1. Certo? Então, ela é bem tranquila, essa forma canônica controlável, porque a partir da função de transferência eu posso descrever diretamente isso. Eu não preciso fazer essa dedução a cada vez. Essa dedução eu fiz para mostrar para vocês que não vem do nada, né? Mas eu posso já diretamente, a partir da função de transferência, escrever esse modelo de estado. Tá? Aqui está a generalização, para uma ordem qualquer. Tá? Então veja que aqui, ó, a função estritamente própria, o grau do numerador é no máximo n-1, e do denominador é n. Ah, mas se não tiver esse termo B1 aqui, Sn-1, só tiver os graus para baixo, não tem problema. Se não tiver o Sn-1, B1 é zero, né? Então você bota zero na posição correspondente. Está aqui, ó, matriz A cheia de zero, uns na subdiagonal superior e menos os elementos da diagonal principal na última linha. Matriz B tudo 0, 1 na última posição, e na matriz C os elementos,
os coeficientes do polinômio do numerador. Tá? Bem tranquilo, essa forma canônica controlável pode ser obtida a partir de qualquer função de transferência. Forma canônica observável. Na apostila dos professores Adelardo e Maitelli tem a dedução, né, em geral disso aqui. Eu vou fazer de outra forma, a dedução mais matemática, mais simples, né? É baseado na seguinte ideia. O G de S, aqui, né, nesse curso, estamos trabalhando com sistemas com uma entrada e uma saída. Monovariável, então isso aqui, o G de S é uma matriz 1 por 1, digamos assim, né? No caso monovariável, multivariável, a função de transferência é uma matriz de funções de transferência. Então, cada elemento da matriz é uma função de transferência, é um negócio super complicado. Aqui não, é um elemento, tá? E aí, desse ponto de vista, se isso aqui é um elemento, né, um escalar, uma função só, a transposta de um escalar é ele mesmo, né? A transposta de uma matriz 1 por 1 é ele mesmo. Então, eu vou fazer a transposta daqui, né? Então, eu pego aqui, ó, veja aqui dentro é a expressão, né, da função de transferência a partir do modelo de estado. Aí eu vou fazer o transposto disso. E aí vamos usar uma propriedadezinha também da álgebra linear, né? Transposto de um produto, ó, vamos ter que fazer o transposto desse produto. Transposto, a transposta de um produto é o produto das transpostas, só que na ordem inversa, né? Então aqui vai ser a transposta, a primeira transposta de B, depois a transposta de SI menos A, inversa, SI menos A transposto inversa, e depois a transposta de C, que é C transposto. Mas a transposta é de D, mas D é um escalar, né? 1 por 1, a transposta é ele mesmo. Tá certo? Então, o que é que eu fiz isso aqui, né? Porque agora eu posso comparar essas duas expressões, ó, e falo, opa, essa função de transferência aqui é igual a dessa aqui. Então, se no meu modelo de estado eu fizesse uma troca, ó, no lugar de C eu colocasse B transposto, no lugar de A eu colocasse A transposto e no lugar de B eu colocasse C transposto, eu obteria um modelo de estado que tem uma função de transferência igual a essa. Então, eu obteria outra realização, certo? Então, quando nós fazemos isso, obtemos outra realização, ou seja, outro modelo de estado que tem a mesma função de transferência do modelo, né, original, só que numa forma que é chamada de forma canônica observável. Tá? E é essa daqui, né? Então, vocês observarem, né, a matriz A nessa forma canônica observável é a transposta da matriz A na forma canônica controlável. A matriz B na observável é a transposta da matriz C da controlável. E a matriz C é a transposta da matriz B da controlável. Tá? Então, essa é outra forma. Por que elas têm esse nome, forma canônica controlável observável? É porque a forma canônica controlável é controlável e essa é observável. Quer dizer, eu falei para vocês que todo polo é alto valor, mas nem todo alto valor é polo. Os altos valores não controláveis e os não observáveis não são polos, né? Então, está tudo relacionado a essa propriedade que a gente não vai explorar nessa aula. Tá? Então, é daí que vem o nome, mas a gente ainda não tem elementos para saber por que tem esse nome. Então, o importante é saber, por enquanto, que existem essas duas realizações e como obtê-las. Veja que a canônica observável também é trivial. Aí vamos ver mais uma só, uma realização. Essa é um pouquinho mais chata de obter, né? Então aqui eu estou com a função de transferência ainda, né? Estamos na estritamente própria, já a gente vê o caso bipróprio, como a gente trata. E aqui o denominador, polinômio característico de G, eu deixei fatorado aqui, tá? Explicitando os polos, né? E aqui eu estou supondo que esses polos são distintos, e nesse caso a expansão em frações parciais fica dessa forma aqui. Né? Então, eu estou fazendo aqui a expansão em frações parciais de G, que é uma função estritamente própria. Né? Veja, eu não estou calculando a resposta. Né? Em outras aulas, nós usamos a expansão em frações parciais para calcular a resposta do sistema. Eu não estou fazendo isso.
Estou fazendo uma manipulação para a gente obter uma realização de GDS. Então fizemos expansão de frações parciais, nós sabemos como calcular C1, C2, C3, né? Não vamos fazer isso aqui. Então, vamos supor que eles já estão calculados. A gente calculou, a gente conhece esse valor. Tá. E aí agora eu passei o U, né, para cá, y sobre o igual a isso, eu passei U para a direita. Então o y é cada elemento desse multiplicado por... E aí eu vou fazer algumas, arbitrariamente aqui eu vou dizer que x1 é 1 sobre s menos 1, desculpe, 1 sobre s menos p1 vezes U, x2 1 sobre s menos p2 U, x3 1 sobre s menos p3 U. Tá? Então, por que fiz isso? Né? Já vamos ver porque que eu fiz isso. Aí repeti aqui, e agora eu vou passar o S menos P1 para a esquerda, né? Vou multiplicando x1 e a mesma coisa com os outros. Vamos obter isso daqui. E aí agora eu vou deixar SX1, SX2, SX3 na esquerda e passar o P1x1, P2x2, P3x3 para a direita, né? E aí eu obtenho isso aqui, ó. Tá? Então, você já viu de onde vai terminar, né? Isso aqui, quando eu passar por tempo, vai virar o x1 ponto, x2 pontos, x3 pontos, né? É isso daqui. Então, aqui estão as equações de estado, né? Então, as equações de estado. E essas equações de estado, elas têm uma característica interessante, né? Veja que a primeira, a segunda e a terceira, ó, a primeira só envolve x1 e U, né? Todas elas envolvem U, mas a primeira só envolve x1, a segunda só envolve x2 e a terceira só envolve x3. Então, elas estão desacopladas. Tá? Então, obtive uma realização, de um modo geral, o modelo de estado, né? É um sistema de equações diferenciais de primeira ordem acoplado. E nessa realização, esse sistema aparece com as equações desacopladas, o que facilita para eu calcular a resposta, né? Que aqui eu vou poder calcular a resposta de 3 sistemas de primeira ordem. Né? 3 sistemas de primeira ordem em vez de um sistema acoplado. Certo? Bom, então são as equações de estado e a equação de saída, né? A equação de saída, vamos voltar para cá. Ó. Eu não chamei U sobre S menos P1 de x1, então vai ficar ó, y C1x1 mais C2x2 mais C3x3, né? Essa equação aqui. Então tá aí a realização da função de transferência na forma canônica de Jordan. O que é que salta aos olhos, né, nessa representação? A matriz A, nesse caso, é uma matriz diagonal. Qual é a vantagem da matriz A ser matriz diagonal? Uma das vantagens é que os autovalores são os elementos da diagonal principal. Eles estão explícitos. A outra vantagem é que as equações ficam desacopladas, o que facilita a resolução delas. Né? Sempre dá para obter essa forma. Veja que ela é mais trabalhosa, né, do que a forma canônica controlável, mais trabalhosa para se obter, que tem que fazer expansões de frações parciais. Tá certo? E uma coisa aqui, né, aqui nesse caso dá para ver, né, se aqui eu tiver autovalores, ou polos, né, no caso, complexos conjugados, essa matriz vai ficar uma matriz complexa. Isso não é a representação de estado utilizável, né? A gente não usa a representação de estado com a matriz A complexa. Tá? Então, se tiver autovalores reais, já não dá para usar essa forma. Autovalores não, no caso polos, né, de GDS. A gente está a partir da função de transferência achando a realização. Então, se a função de transferência tiver polos complexos conjugados, não dá para usar essa representação. Tem uma representação, uma extensão disso aqui para o caso complexo, tá? Mas eu não vou explorar isso agora, né? Que é um pouquinho trabalhoso. E tem também outra coisa que ela ficou diagonal assim bonitinha, porque a expansão aqui foi feita supondo que as raízes, que os polos eram distintos. Se os polos se houver polos repetidos, aí essa dedução aqui não é desse jeito, né? Ela é um pouquinho mais complicada. Tá? E também eu não coloquei aqui. Né? Então,
É uma forma que tem um interesse teórico, que explicita e desacopla as equações de estado, explicita os autovalores e desacopla as equações de estado, mas é um pouquinho mais trabalhosa de ser obtido que a forma canônica controlável. Tá? Então não tem assim, não dá para eu colocar aqui uma forma geral, porque eu não posso resolver o caso, né? Não posso representar as funções polos complexos, e no caso de polos com multiplicidade maior do que 1, ela é diferente, é um pouquinho mais trabalhosa. Tá? Mas é outra forma canônica. No caso de polos reais e distintos, ela é bem tranquila de ser obtida, é outra forma canônica padrão. Ok? Tem várias outras, tá? Milhares ou infinitas realizações possíveis. Essas são algumas das mais usadas. A forma canônica controlável provavelmente é a mais encontrada aí, né? na literatura, é mais fácil de ser obtida. E ela é usada para o projeto de controladores, né? É uma das utilidades dela. Bom, essas deduções que eu mostrei até agora pressupunham que a função de transferência era estritamente própria. E se ela for biprópria? Tem um trabalhinho a mais que, né, tem uma operaçãozinha a mais, né, uma manipulaçãozinha a mais que tem que ser feita antes da gente obter as realizações. Então veja que aqui eu coloquei uma função, veja que no denominador, o numerador, desculpe, tem o mesmo grau do denominador, mas veja que eu botei um tio aqui nos coeficientes, tá? B0 tio, B1 tio, B2 tio, tá? Tem o mesmo grau aqui do denominador. Então, qual é a operação a mais que tem que ser feita? Então, antes da gente obter a realização, a primeira coisa, a gente tem que fazer uma divisão do polinômio do numerador pelo polinômio do denominador. Essa divisão vai ser feita para quê, né? Para isolar esse termo aqui, né, do S ao cubo, que tem o mesmo grau de K, né? Então, quando eu fizer essa divisão, o que é que eu vou obter aqui? Eu vou ter B0 tio, certo? Mais uma função estritamente própria. Então, o objetivo dessa divisão é esse, né? Tá certo? Tá? Aqui, ó, os coeficientes aqui do numerador, bom, o denominador fica a mesma coisa. Os coeficientes desse numerador são esses aqui, eu vou chamar de B1, B2, B3, sem um tio. Ó. São obtidos aqui, que são o resultado. Isso aqui, na verdade, é o resto da divisão, né? Você faz a divisão inicial, o quociente é o B0 tio e tem o resto, esse resto vai aparecer aqui no numerador. Certo? Muito bem. Então, se eu passo U para a direita agora, então quero que eu vou ter aqui, ó, y igual a alguma coisa vezes U. Direto, ó, de U para Y. Então, essa coisa que está multiplicando U é aquele elemento D da representação de estado. É o termo que a gente chama o termo de transmissão direta. Tá? Então, esse B0 tio aqui é o D. Vai ser o D da representação de estado. E aqui a gente tem uma função estritamente própria. Tá? Então, quando a gente bota aqui o U em evidência e junta as duas coisas, ó, olha o que aconteceu aqui. Ó. Isso aqui, essa função estritamente própria, é o C inversa de SI menos AB daquela fórmula geral. E esse termo isolado aqui é o D. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente pode obter uma realização disso daqui? A gente obtém uma realização estritamente própria, que a gente já viu, que a gente sabe fazer na forma canônica controlável, na forma canônica observável e na forma de Jordan, né? No caso de autovalores reais e distintos, de polos reais e distintos. E acrescenta o D, né? Então a gente tem uma realização estritamente própria e acrescenta o D. Tá? Função estritamente própria, termo de transmissão direta. Então a realização para G biprópria, as matrizes ABC são aquelas de uma realização estritamente própria, o termo de transmissão direta é o quociente da divisão B sobre A. Então vamos ver um exemplo, que é uma função biprópria, grau do numerador igual ao grau do denominador.
divisão polinomial, né? Vocês podem conferir as contas, vocês vão ver que aqui é exatamente o mesmo G de S. Pronto, então eu vou fazer aqui uma realização dessa função estritamente própria, e é mais simples pegar aqui a forma canônica controlável, tá? A primeira de todas, a mais comum, né? Tá aqui, ó, zeros em todo canto, uns na subdiagonal superior, e aqui menos os coeficientes do polinômio característico, menos 12, menos 3, menos 5. A matriz B é tudo zero, 1 na última posição, e na matriz C os elementos do numerador da parte estritamente própria, menos 35, 3, menos 17. E isso aqui é o Cx mais D1, e o D é o quociente aqui da divisão vezes U. Tá? Então, bem tranquilo, só não pode esquecer que tem que fazer essa divisãozinha aqui primeiro para isolar esse termo. E o que sobra aqui é uma função estritamente própria, cujas formas canônicas nós já vimos. Então, era isso, a aula de hoje. Tá? Então, o que é que falta, o que é que ainda precisamos ver em relação ao modelo de estado? O que falta vermos é como, a partir do modelo de estado, nós podemos calcular a resposta. Então, esse vai ser o objeto da próxima videoaula. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.